E aí, pessoal? O que você sabe sobre o Carandiru? Hoje vamos saber um pouco mais sobre este que já foi considerado um dos maiores e mais seguros presídios do mundo. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Tudo começou em 1911 na despovoada região do Carandiru, na zona norte da cidade de São Paulo. Como no Brasil qualquer obra pública leva um milênio para ser concluída, a construção do presídio levou 9 anos e foi inaugurada somente em 21 de abril de 1920. E claro, também custou muito além do orçamento, deveria custar 7 mil contos de réis e acabou custando 14 mil. Então ele não tá preso, esses caras não vão presos, porque eles não são pretos, não são, certo? Não são morador de favela, não são morador de periferia, eles não vão preso. Agora, um comerciante de maconha, ele vai preso. Após sua inauguração, a eficiência da penitenciária de São Paulo, ou Casa de Regeneração, como também era conhecida, correu o mundo. Naquela época as coisas eram bem diferentes. Por acaso conhece-me, cabrão? Conhece? Não conheço, nem estou com intenções de conhecer. Não fazes o meu género. Cavalo. O número de funcionários era bem reduzido e não haviam motins ou rebeliões. Sei. Nós estamos sem eira e sem beira, entendeu? A realidade é nua e crua. Nós estamos sem eira e sem beira. Tudo era feito pelos prisioneiros que produziam sua comida, cuidavam do pomar, faziam seus próprios calçados e até faziam a enfermagem, orientados por médicos e outros profissionais. Nos horários livres, podiam estudar na escola do presídio, ir à missa na capela e até aprender artes plásticas. A máscara foi descoberta durante uma revista na penitenciária padrão de Santa Rita. Logo, o preso Michelin Breno Cruz Dantas, de 31 anos, assumiu a autoria do objeto. Foi dentro do presídio que Michelin percebeu o que poderia fazer com os restos de sabonete. Na verdade, foi um dom que Deus me deu. Dormi e me acordei com esse dom. Martin Luther King, Ayrton Senna, Elvis Presley, Lady Di, John Kennedy, Nelson Mandela. De 1920 a 1940 foi considerado um padrão de excelência nas Américas, atraindo a visita de políticos e até mesmo personalidades. Era aberta à visitação pública e chegou a ser considerada um dos cartões postais da cidade de São Paulo. A partir de 1940, quando excedeu sua lotação máxima, o negócio começou a desandar. Numa das tentativas de resolver o problema, foi construída a Casa de Detenção, concluída em 1956. No início foram construídos os pavilhões 2, 5 e 8, todos com capacidade total para 3.500 presos provisórios. Porém, a realidade foi outra. No meio dos presos provisórios, havia também presos condenados em regime fechado. A criminalidade naquela época teve um crescimento tão absurdo, que os outros presídios das proximidades estavam superlotados. E como não haviam mais vagas, a Casa de Detenção de São Paulo se transformou em um verdadeiro depósito de presos. Desde então, a história do Carandiru passou a ser uma sucessão de crises e rebeliões. Cada governador que entrava, mandava construir mais um pavilhão e reformar os que estavam se deteriorando. Com a chegada da década de 1960 foram entregues mais 4 pavilhões, o 4, o 7 e o 9. Com desenhos muito semelhantes, os pavilhões se diferenciavam pela população que os habitava, cada uma com suas peculiaridades. Comum a todos eles eram os corredores chamados de Rua 10, onde ocorriam os acertos de contas, brigas e até mesmo assassinatos. O pavilhão 2 era onde os detentos recém-chegados eram registrados, recebiam o corte de cabelo e uma calça bege, ouviam as regras da prisão e eram encaminhados a outros pavilhões. O pavilhão 4 era o mais desejado por não ser tão populoso e contar com celas individuais.
Criado para ser uma área médica, no térreo ficavam os tuberculosos, no segundo andar, os doentes mentais, ou aqueles que fingiam ser, e no quinto andar, ficava a enfermaria. No térreo também existia uma ala conhecida como masmorra, com celas apertadas e úmidas. Ali ficavam os detentos jurados de morte por outros presos, que preferiam não sair dali, a não ser para outro presídio. O pavilhão 5 era o mais populoso e mais humilde. No primeiro andar, ficavam as celas de castigo. Semelhantes às masmorras, ali eram trancafiados os infratores internos. No terceiro andar, eram alojados abusadores, matadores profissionais, indivíduos expulsos de outros pavilhões. A população do quarto andar era similar à do terceiro, tendo porém a presença de muitas travestis. Ali havia um setor conhecido como Rua das Flores, por ser habitado por homossexuais. Ai, que delícia! O quinto andar era conhecido como Amarelo, e abrigava muitos presos jurados de morte. Esses presos, já que estavam sob ameaça, não saíam para o banho de sol e por isso adquiriam uma coloração de pele amarelada, o que deu origem ao apelido do setor. Esse foi sempre considerado o pavilhão mais complexo e perigoso. O pavilhão 6 era onde ficava um grande auditório no segundo andar. Salas da administração ficavam no segundo e terceiro andares. Celas no quarto e quinto andares, sendo que no quinto andar ainda havia uma área destinada a abrigar presos com o mesmo perfil que o amarelo, dada a superpopulação do pavilhão 5. O pavilhão 7 era considerado o mais calmo de todos. Criado com o intuito de ser um pavilhão de trabalho, permaneceu habitado por detentos que confeccionavam bolas, pipas, barcos e outras atividades. Era também o preferido por aqueles que pretendiam fazer escavações e tentar fugir, por ser mais próximo das muralhas. O pavilhão 8 era provavelmente o lugar onde moravam os presos mais respeitados. Por serem reincidentes, conheciam muito bem as regras prisionais e sabiam como se comportar neste ambiente. Nem por isso o pavilhão deixava de ser tenso e violento. Ao lado do pavilhão 8, ficava o maior campo de futebol da casa. O pavilhão 9 ficou famoso, pois uma torcida organizada do Esporte Clube Corinthians Paulista com o mesmo nome foi formada por detentos do 9º pavilhão, que eram réus primários. Além da torcida Pavilhão 9 do Corinthians, foi formada a banda de rap Pavilhão 9, que foi um dos principais nomes do rap brasileiro nos anos 90. Velozes, tiros, fugas, igual se vê no cinema. Esse é grupo lixo. Estive à beira da morte, recebi a extrema unção. Recuperei-me, porém, na casa de detenção. Mas o Carandiru ficou conhecido mesmo por conta de uma tragédia, ocorrida no dia 2 de outubro de 1992, nomeada como Massacre do Carandiru. Até hoje, não se tem certeza de como as coisas aconteceram, mas tudo começou com uma briga entre dois detentos do pavilhão 9 que pertenciam a facções criminosas inimigas. A briga se espalhou pelo pavilhão, que tinha 2.706 detentos, e transformou-se em uma rebelião generalizada. A polícia militar foi convocada para controlar a situação. O responsável pela operação foi o coronel Ubiratã Guimarães. Foram enviados 341 policiais, que estavam com armas de grosso calibre, bombas e cães. Registros do massacre indicam 3.500 tiros disparados, que causaram a morte de 111 pessoas e feriram outras 110. Nesta data havia mais de 9.800 presos em todo o complexo, que era considerado o maior presídio da América Latina. Do lado dos policiais, não houve mortes. A violência da ação policial chocou a sociedade e gerou críticas de instituições defensoras dos direitos humanos, resultando na demissão do secretário de Segurança Pública de São Paulo na época. O Brasil foi denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Como resposta, o governo brasileiro deu garantias de que o caso seria apurado e os responsáveis seriam condenados. Entretanto, poucas ações efetivas foram tomadas pela justiça, e os responsáveis pelo massacre não foram punidos até hoje. O massacre também alterou a formação dos policiais militares. Uma das coisas que a gente mais treina aqui na Rocan é justamente isso. Voltados aí para garantir a segurança pública aí na área do 37º Batalhão. Hoje
Ontem e amanhã, sempre. O massacre também alterou a formação dos policiais militares e mudou o sistema prisional de São Paulo, aumentando a quantidade de presídios como forma de reduzir a lotação das penitenciárias existentes. O coronel Ubiratã Guimarães foi julgado e condenado por júri popular, mas teve sua sentença revertida em 2006 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Após a reversão de sua pena, o coronel foi assassinado em seu apartamento. O assassinato dele não teve relação com o massacre, aconteceu por motivo passional, sendo realizado pela namorada dele na época. Ao todo, 73 policiais foram acusados e condenados. As penas chegam a até 624 anos de prisão. Em 2016, a pena desses policiais foi anulada por 3 desembargadores, mas em 2022, a condenação foi mantida em julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Esses policiais condenados continuam respondendo ao processo em liberdade. Existe ainda um projeto de lei que propõe conceder anistia aos policiais condenados com a alegação de que a ação foi justificada como forma de conter a violência dos detentos durante a rebelião, e a falta de provas que ligue os policiais individualmente aos assassinatos. Alguns analistas apontam que o massacre no Carandiru teria gerado uma reação do crime em São Paulo, levando ao surgimento do primeiro comando da capital, o PCC. A repercussão do caso também contribuiu para que o Carandiru fosse desativado. O Carandiru fechou suas portas em meados de setembro de 2002, após 46 anos de funcionamento, com a transferência de presos para outras unidades e no dia 9 de dezembro de 2002, os pavilhões 6, 8 e 9 foram implodidos. Em 2005, o governador Geraldo Alckmin determinou que os pavilhões 2 e 5 fossem implodidos. Ficou somente o pavilhão 4 e o pavilhão 7 para o Museu do Computador. Em 2 pavilhões reformados, foram criadas 2 escolas técnicas estaduais, a ETSC de Artes e a ETSC Parque da Juventude. Em 2019, os edifícios e estruturas remanescentes do complexo penitenciário foram tombados pela Prefeitura de São Paulo, considerando-se que a preservação do complexo é fundamental para a história prisional do Brasil. É madrugada, parece estar tudo normal, mas esse homem desperta pressentindo mal. Muito cachorro latindo. Pau! 15 caras lá fora, diversos calibres, e eu apenas com uma 13 tiros automática. Sou eu mesmo e eu, meu Deus e o meu orixá. No primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na FEBEM. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. A minha verdade foi outra. Não dá mais tempo pra mais nada.